O milionário fica chocado ao encontrar mendiga negra desmaiada no estábulo dos cavalos. Era uma manhã ensolarada no interior de São Paulo e Eduardo, um milionário acostumado ao luxo, decidiu explorar os recantos de sua imponente mansão. O cheiro de madeira envelhecida misturado com feno fresco o acompanhava enquanto ele se aventurava pelo estábulo. Tudo era beleza. Os cavalos de raça, os acessórios brilhantes, o silêncio distante da cidade. Mas, ao abrir a porta dos fundos, a visão que se apresentou diante dele era de um outro mundo. No chão de tábuas desgastadas, uma mulher negra jazia desmaiada, envolta em trapos que mal cobriam seu corpo magro. Eduardo congelou. O contraste era gritante. Como aquela figura frágil e vulnerável poderia estar ali, em meio ao esplendor da sua vida? Ela tinha uma aura, um mistério que o atraía. Ele se aproximou lentamente, o coração acelerado. O que teria feito uma mulher como ela, com um olhar tão profundo, chegar a esse estado, enquanto Clara despertou aos poucos, abrindo os olhos lentamente. Um brilho de dor e confusão refletiu em seu olhar. Eduardo sentiu um nó na garganta. Não era apenas a pobreza que o chateava, era a conexão inexplicável que surgia entre eles. Ele queria saber mais sobre ela, mais do que a vida que a tinha levado até aquele lugar. Queria entender, mas ao voltar para casa, enfrentou o tsunami de vozes da família. "O que você está pensando, Eduardo?" gritou sua mãe. Enquanto o pai balançava a cabeça em desaprovação. Para eles, Clara era simplesmente uma mendiga, uma mancha na reputação da família. Eles não viam a outra face da moeda. Não percebiam que a verdadeira riqueza poderia estar na compaixão, na compreensão. Clara tinha um passado manchado por violência e abandono. Quando finalmente se abriu para Eduardo, as palavras saíam entrecortadas, como se cada uma carregasse uma vida inteira de dor. Explicou que fugira de um lar opressivo, onde cada dia era uma luta para sobreviver. A família de Eduardo parecia um retrato perfeito, mas por trás daquele brilho havia segredos obscuros que cultivavam a hipocrisia. Do lado de fora, tudo se mostrava luxuoso, mas por dentro havia sombras. Com cada revelação de Clara, o mundo de Eduardo cambiava. Aquilo que antes era verdade começou a se desvanecer. A dúvida o assombrava. Quem eram realmente? A liberdade se tornava um conceito complicado quando se sentia tão preso a uma vida que não escolhera. Estava disposto a largar tudo? As pessoas ao seu redor? Ele se perguntava se era possível encontrar amor e redenção no meio de tanta adversidade. E quando a verdade surgiu como um relâmpago em sua mente, que Clara não era apenas uma mulher fugida, mas uma herdeira perdida, talvez mais rica em essência do que. Ele estava pronto para arriscar tudo por ela, mesmo sabendo que o perigo espreitava a cada esquina. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí, Peter. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Eduardo estava em um impasse. Suspiros de Clara ecoavam em sua mente, enrolados em um dilema que o perseguia. Ele via a mesa farta de seu jantar, famílias rindo ao redor da mesa. Mas era a imagem dela desmaiada no estábulo que dominava seus pensamentos. A cada sentia-se dividido entre seu mundo luxuoso e a realidade crua que Clara representava. Aquela noite, uma tempestade rugiu no horizonte, raios iluminando o céu. Eduardo estava em seu quarto, incapaz de dormir. Então, um estrondo. Ele saltou da cama. O que era aquilo? Não era só a tempestade. Correu para a janela, o coração disparado. Do lado de fora, ele viu a cena que congelou seu sangue. Uma figura se movia freneticamente, com um pé na realidade e outro na loucura. Era Clara, mas algo estava errado. Ela estava em um estado de desespero absoluto, gritando palavras ininteligíveis, batendo nas portas do estábulo. O pânico em seu olhar o deixou paralisado. O que tinha acontecido? Por que ela estava tão agitada? Eduardo desceu correndo as escadas, os ecos das suas pisadas acompanhando a tempestade. Ao chegar ao estábulo, Clara o encarou com os olhos arregalados. Eles vêm! Eles me encontram! Um grito rasgado, cheio de uma angústia que cortou fundo. Ele tentou acalmá-la, aproximando-se, mas Clara estava em um transe, se debatendo. Ela finalmente caiu de joelhos, soluçando. Clara, quem vem? Eduardo perguntou, a voz trêmula. No entanto, antes que ela pudesse responder, um barulho aterrorizante invadiu a noite. A porta do estábulo se abriu com violência. Silhuetas emergiram da escuridão, homens encapuzados, seus rostos ocultos. Eduardo sentiu o calor do medo correndo pelas veias. Um deles avançou, e Eduardo conhecia aquela voz. Era Martins, um ex-parceiro de negócios de seu pai. Alguém a quem ele sempre viu como um tio na infância. Agora o embrião de monstros. A revelação fez seu coração afundar. Você não deveria ter se metido com ela, garoto. Martins bradou, e a tensão no ar se tornou palpável. Ela não é o que você pensa, Eduardo defendeu. Mas a incredulidade na voz de Martins cortou seus argumentos. Ela é um problema, e você está prestes a se meter em uma grande confusão. Eduardo olhou para Clara, que agora tremia. A mulher que ele pensava conhecer estava prestes a ser arrancada dele. Saiam daqui! Eduardo gritou, mas as palavras pareceram ecoar em vão. Clara ergueu o olhar, uma conexão silenciosa passando entre os dois. Era um mix de desespero e coragem. Eduardo não sabia mais o que fazer. O tempo estava correndo. Então, sem aviso, Clara puxou de dentro de seus trapos um objeto que brilhou como uma estrela no escuro da noite. Um colar de ouro com um emblema que Eduardo reconheceu. O emblema da família real de um país distante. O choque quebrou o universo de Eduardo em 1000 pedaços. A verdade se precipitou. Clara não era apenas uma mendiga desprovida de sorte. Ela era uma herdeira, uma fugitiva de um império que ele nunca imaginou. O que isso significava? Sua vida, suas opções, aquelas vozes insistentemente tocando sua mente. Tudo estava prestes a ser destruído. Clara, com um olhar intenso, sussurrou. Você não tem ideia do que está por vir. Os homens moviam-se, prontos para atacar. Eduardo sabia que tudo mudaria. Ele olhou para Clara, olhares trocados, questões não ditas se agitando entre eles. Ele estava pronto para lutar,
Mas essa reviravolta deixou um nó na garganta, uma confusão inesperada. O que fazer agora, com tudo desmoronando? Os segredos, as mentiras, tudo ganhando vida em um instante. O amor poderia resistir a um passado tão tenebroso? As sombras se acumulavam, e no meio da tempestade, Eduardo precisava decidir se estava disposto a enfrentar a verdade por Clara, mesmo quando tudo ao redor ameaçava desmoronar. Eduardo sentiu o tempo parar. Clara tinha revelado algo tão grande, tão intenso, que sua mente mal podia assimilar. Mas antes que pudesse processar a verdade, os homens encapuzados avançaram. A tensão carregava o ar, uma mistura de medo e adrenalina. Clara estava à sua frente, a mão tremendo com o colar brilhante. Eduardo nunca se sentiu tão vulnerável. Martins olhou fixamente para Clara, uma mistura de raiva e desprezo passando por seu rosto. Você é a razão da minha queda, não é? O tom era cortante. Eduardo não entendia. O que ele queria dizer com aquilo? Clara ergueu a cabeça, uma expressão feroz, mas assustada, dominando seus traços. Esse colar não significa nada para você, ela gritou, sua voz ressoando num eco através do estábulo. Os homens hesitaram, confusos. Eduardo não conseguia desviar o olhar de Clara. O que ela sabia? Qual era a conexão entre eles e o que estava acontecendo ali? A noite estava pesada, a tempestade rugindo lá fora, mas o calor da verdade estava prestes a se revelar. Então apareceu o que parecia ser o líder da gangue. Ele tinha um olhar de aço. Você sabe onde deveria estar, princesa. Eles não vão parar enquanto você estiver fora do palácio. As palavras cortaram como uma faca. O que estava acontecendo aqui? Eduardo olhou para Clara, seu coração disparado. Palácio? Princesa? As perguntas voavam, enquanto tudo se tornava um labirinto de confusão. Clara não era só uma mulher fugida. Ela pertencia a um mundo que ele mal conhecia. Martins deu um passo à frente, sua voz profunda e intensa. Você realmente não sabe, garoto? Clara não é só uma mendiga. Ela é a filha do rei de um país fictício, uma herdeira que desistiu de tudo. Você se meteu com forças que não consegue compreender. A revelação explodiu na mente de Eduardo, e ele olhou para Clara, buscando respostas. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, um grito cortou o ar. Saia da minha irmã! Uma jovem apareceu, cabelos cacheados e olhos raivosos, empurrando os homens encapuzados com força. Eu não vou deixar que a levem de volta. Eduardo ficou paralisado. Irmã? Um novo personagem nessa história de confusão. Clara, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. Júlia, não! É perigoso! Os homens hesitaram, mas a jovem não recuou. Eu sei sobre você, Clara. Massacre não é só uma palavra. Eles mataram nossa mãe. Você não pode voltar para aquele lugar. Eduardo sentiu o mundo desabar. A realidade estava se desfiando, revelando um enredo muito mais sombrio do que jamais imaginou. As sombras se acumulavam, uma tempestade de caos e verdade. Clara não era apenas uma herdeira perdida. Havia uma guerra oculta, uma história de tragédia familiar que pesava sobre seus ombros. Os homens avançaram, mas Eduardo, agora, tomado pela urgência de proteger Clara e sua irmã, gritou: Fuja! Eu vou lidar com isso!
O impulso de defesa pulsava em suas veias. O que ele realmente sabia sobre amor e sacrifício agora parecia tão distante. Mas tudo se espalhou rapidinho. Clara olhou para ele com uma mistura de adoração e desespero. Eduardo, não faça isso! Eles não vão parar até que todos nós estejamos mortos. A verdade pesava no ar e o futuro deles não parecia promissor. Com os homens se aproximando e a tensão no ar. Eduardo sabia que a luta não era apenas por Clara, mas também por uma liberdade que ele nunca soube que desejava. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, o inesperado aconteceu. Clara, com um gesto rápido, puxou outro objeto de dentro de suas roupas esfarrapadas. Era uma arma, mas não uma arma qualquer. Era um objeto antigo e precioso. Algo que poderia mudar tudo. Eduardo ficou boquiaberto ao ver Clara erguer a arma, determinada. Eu não vou deixar que você a toque. A realidade dele se desfez em um instante. Aquela garota fragilizada no estábulo agora era a guerreira de um império. E a única pergunta que permanecia era: o que Eduardo estava disposto a perder para ficar ao lado dela? Neste momento, as coisas mudariam para sempre. A tempestade rugia, os segredos se acumulavam e os relacionamentos estavam prestes a ser testados de maneiras que Eduardo nunca poderia imaginar. O que ele faria nesse novo mundo? A guerra estava vindo e Clara não era a única a se revelar. Eduardo se viu paralisado, encarando o brilho intenso do colar nas mãos de Clara. A tempestade rugia ao fundo, quando, de repente, uma voz cortante cortou o ar. Um grito agudo e desesperado. Detenha-se! Não se mexa! Eduardo virou-se, o coração disparado, reconhecendo a figura de uma mulher. Era a jovem que havia aparecido antes, a irmã de Clara. Júlia, o que você está fazendo aqui? A mistura de choque e alívio quase o fez desmoronar. Mas a expressão dela não era de alegria. Era feroz, intensa. Você não sabe o que está fazendo, Eduardo. Eles não vão paralisar até que Clara esteja de volta ao palácio. Você não pode protegê-la. Palácio? O que você está dizendo? As palavras dela o deixaram confuso, assim como as revelações de Martins. Agora, tudo parecia um grande labirinto. Clara não era apenas uma fugitiva, mas uma peça em um jogo muito maior. Eduardo olhou para Clara, buscando um sinal, uma explicação. Antes que pudesse perguntar, o líder da gangue, um homem de olhar penetrante, brandiu uma arma. Você fez uma escolha ruim, princesa. Não tem como voltar atrás. Você é uma ameaça à sua família. E nós estamos aqui para consertar isso. A tensão crescia como um fio prestes a se romper. Não! Clara gritou, sua voz repleta de determinação. Eu não sou mais a princesa que vocês conhecem. Eu sou livre! A coragem dela era contagiante, mas Eduardo sentia o peso da situação e não tinha certeza de que conseguiria protegê-la. A tempestade continuou lá fora, e Eduardo sentiu que os relâmpagos não eram só o céu chorando, mas também os ecos de um passado que voltava para assombrá-los. Ele olhou para Júlia, percebendo que ela tinha algo a dizer, e não era só um grito qualquer. Eduardo! Ela o chamou, quase num sussurro de pavor. Você precisa saber o que Clara e eu, o que nós realmente somos. E antes que Júlia pudesse revelar a verdade, outra presença apareceu na escuridão. Era um homem, alto e imponente,
com uma feição que Eduardo reconheceria em qualquer lugar. O próprio pai dele. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Pai, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um murmurinho atordoado, uma fraqueza que ele detestava sentir. Eu sabia que você estava se metendo em problemas, Eduardo. A voz de seu pai era gelada. Você não tem ideia do que Clara representa, e eu não posso deixar você se meter com ela. A figura do pai trouxe um novo nível de tensão, como se a tempestade agora estivesse dentro do estábulo. Clara também se virou, seus olhos ardendo com fúria e confusão. Você não deveria estar aqui. A traição parecia ecoar entre eles. Eduardo olhou entre seu pai e Clara, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar num cenário devastador. Ela é uma ameaça às nossas aspirações, Eduardo. O pai disparou, as palavras afiadas e cruéis. Você não pode deixá-la se envolver na verdadeira herança da nossa família. Herança? Clara gritou, sua voz perdida entre a raiva e a dor. Eu não sou um troféu a ser entregue. Vocês todos me enganam e não têm ideia da luta que eu suportei. Mas então, em uma fração de segundo, o que parecia um pesadelo começou a se concretizar. Júlia, com os olhos cheios de lágrimas, fez um gesto de desespero. Não, não, não! A verdade é que Clara não é apenas filha de um rei. Ela é a verdadeira herdeira. E sim, Eduardo, você está prestes a descobrir que o palácio, a luta, tudo envolve você também. Eduardo sentiu o chão sob seus pés desmoronar. A revelação não era só sobre Clara, era sobre ele. Segredos haviam se acumulado, camadas de mentiras e verdades que ninguém poderia prever. Ele não poderia acreditar que seu amor se entrelaçava à sua própria linhagem. Eu não entendo! A confusão pesava como uma tonelada em seus ombros. Mas as palavras de Júlia o cortaram com precisão, rasgando o véu da sua realidade. Então, um estampido retumbou. A porta do estábulo foi arrombada com um golpe, e silhuetas armadas invadiram o espaço. Agora, não era apenas uma luta pela liberdade, mas uma luta pela própria identidade. As sombras se tornavam cada vez mais ameaçadoras, enquanto Eduardo, Clara e Júlia, entre luz e escuridão, se preparavam para um confronto que mudaria tudo. A verdade se aproximava, mas o que ela revelaria? O futuro dele estava em jogo, e tudo o que Eduardo pensara que sabia sobre o amor, família e lealdade estava prestes a se desintegrar. Eduardo se sentiu paralisado. Os homens armados avançavam, o clima tenso e ameaçador quase palpável no ar. Clara estava à sua frente, empunhando uma arma que parecia um elemento de um mundo que Eduardo não fazia ideia que existia. A verdade sobre ela estava se entrelaçando com a sua própria realidade, e a tempestade lá fora não se comparava ao que estava se formando dentro dele. Eduardo, isso não é um jogo, Júlia gritava, seu olhar ardente. Eles vieram para nos levar de volta. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o que parecia uma calmaria precedendo uma catástrofe ficou suspenso no ar. Um estrondo silenciou tudo. A porta se arrombou com um barulho ensurdecedor e uma figura imponente entrou à luz do relâmpago refletindo em seu rosto. Eduardo ficou congelado ao reconhecer seu tio, Alexandre, alguém que sempre admirou, mas que agora parecia um verdadeiro predador. O coração dele disparou. O que você está fazendo aqui? A voz dele ecoou no estábulo, ansiosa e questionadora. Eduardo, você não entende a gravidade da situação.
Alexandre falou com um tom de autoridade que fez o sangue de Eduardo ferver. Se Clara for capturada, não só as vidas dela, mas todas as nossas estarão em perigo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de gritos veio de fora, interrompendo a tensão. Uma multidão se aproximava, homens e mulheres de diversas idades, todos com tochas acesas. Nós sabemos onde ela está. Alguém gritou, e logo ficou claro que não eram amigos. A verdadeira batalha estava vindo em direção ao estábulo. Clara e Júlia trocaram olhares, a angústia crescendo em seus rostos. Eles não podem nos pegar. Clara gritou, mas a desespero em sua voz era inconfundível. Eduardo não sabia o que mais fazer. Estava cercado pelas sombras do passado, por mentiras que sua família havia escondido. Ao redor, a tempestade rugia e tudo parecia prestes a desmoronar. No meio do caos, a inesperada traição aconteceu. Alexandre, a figura que sempre foi um pilar na sua vida, virou-se para os homens que invadiram o estábulo. Aqui está! Captura a princesa! É ela quem vocês querem! As palavras dele cortaram como uma lâmina, afiando um sofrimento profundo. Eduardo ficou estarrecido. O que você está dizendo? Questionou, ainda incrédulo. O olhar de Alexandre, antes familiar e acolhedor, agora parecia um intruso. A traição fez o chão sob seus pés murchar. Não pode ser verdade. Júlia chorou. Você nos traiu, tio. As emoções estavam à flor da pele. Eduardo olhou para Clara, seu coração apertando, ao perceber a dor e a incredulidade nos olhos dela. Ele nunca tinha imaginado que Alexandre poderia ser uma ameaça. Antes que pudesse reagir, os homens avançaram. Mas então, para a surpresa de todos, Clara deu um passo à frente. Se você me quer, venha! Gritou, sua voz cortando o ar como um trovão. Nesse momento, Eduardo viu o verdadeiro poder dela. Uma força dentro dele começou a se acender. Vamos, fuja! Ele ordenou a Clara e Júlia, buscando se interpor entre elas e os inimigos. Mas tudo estava se movendo rápido demais. Clara não se movia. O olhar dela era de determinação feroz. Não posso deixar que você sofra por minha causa, Eduardo. E como se a própria tempestade cogitasse o caos em questão, relâmpagos iluminaram o céu, abundando ainda mais a confusão. Eduardo não sabia em quem confiar. A linha entre aliados e inimigos estava borrada, e a verdade se esvaía em meio ao barulho. Finalmente, tudo parecia um pesadelo. Quem era você realmente, Clara? As palavras saíram como um sussurro, e nesse instante, a tempestade não era nada diante da tumultuada revelação que se aproximava. Clara ergueu o colar, a luz da joia refletindo sobre seu semblante. Eu sou a contínua sombra da sua família. As palavras dela pesaram no ar, e Eduardo mal conseguiu respirar. Ele esperava por um desfecho, uma resposta que trouxesse clareza. Mas a única certeza era que tudo o que acreditava estava prestes a se desmanchar como se fosse feito de nuvens. Com aqueles homens se aproximando e Alexandre traindo-os, Eduardo sabia que as revelações estavam longe de terminar. Novas verdades surgição, e alguns segredos não podiam permanecer ocultos por muito mais tempo. Ele sentiu a verdade do desastre se instalando, e um momento verossímil compreendeu que a luta deles apenas começava. Eduardo se sentiu paralisado. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Ele olhou sua voz saiu fraca, cheia de incredulidade.
Alexandre avançou com autoridade, mas Clara não se deixou abalar. Eu não sou uma ameaça. Vocês não entendem. A tempestade do lado de fora ensurdecia, e o medo começava a consumir Eduardo. Ele se afastou, pronto para agir. Mas o que faria? As sombras estavam se aproximando, e a incerteza pulsava como um tambor perturbador em seu peito. Vocês não podem levar Clara de volta. Eu não vou permitir. Eduardo gritou, seu coração disparando. Ele sabia que precisava proteger aqueles que amava, mas sua mente estava turva. Clara levantou a arma, seu olhar determinado queimando intensamente. Se você me quiser, venha. Mas não tocar em Eduardo. O clima era elétrico. O ar parecia carregado de tensão. E os homens estavam prestes a agir, quando um estrondo vibrante encheu o estábulo. A porta principal havia se arrombado de novo. Mas desta vez, não eram os capangas de Martins. Era um terceiro grupo. Seres sombrios que surgiram como fantasmas da tempestade. O coração de Eduardo parou. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz familiar soou. Parem! O que vocês estão fazendo? E quando a figura se revelou na chuva intermitente, Eduardo quase desmaiou. Era Aline, sua prima, conhecida por todos como a rebelde da família. Mas em vez do sorriso travesso que costumava usar, seu rosto estava contorcido em fúria e desespero. O que você está fazendo aqui? Ele não conseguia processar. Aline havia sido seu apoio em tantas situações. Alguém que sabia de suas vulnerabilidades. A última coisa que Eduardo esperava era que ela estivesse envolvida. Eu vim te avisar. O perigo é maior do que você imagina. Aline gritou, entre a fúria e a dor. Eles não são apenas homens comuns. Estão a serviço de alguém poderoso. E Eduardo, você precisa entender que Clara, ela não é quem você pensa. Ela é a chave de um jogo muito mais grave. As revelações a atingiram como balas. Eduardo olhou para Clara, buscando respostas em seus olhos. Então, um barulho ensurdecedor. Um tiro! Clara havia disparado, mas não contra os capangas. Aline havia se jogado na frente de Eduardo, interceptando a bala. Um grito cortante ecoou e o mundo parou para ele. Não! Eduardo gritou, correndo para a prima agora caída no chão. O sangue se espalhou como tinta em uma tela, um vermelho vívido cobrindo o palácio dos sonhos que ele tinha. Clara também correu, desfeita pela cena. O que havia acontecido? O que estava acontecendo? Parem, por favor! Clara pediu, desesperadamente. O grupo de homens hesitou. Confusos. A tensão tomou conta, e aquela foi a fraqueza que Eduardo precisava. Essa é a verdadeira luta. Ele gritou, olhando para os inimigos. Nós não estamos apenas tentando sobreviver, nós somos a resistência. Precisamos enfrentá-los. Eduardo sentiu que o tempo se movia lentamente, e a dor em seu coração se intensificou. Mas havia algo mais. Algo desconhecido que estava começando a despontar. Eduardo, você precisa entender. Aline murmurou, com a respiração fraca. Seus olhos brilhavam com uma urgência que ele nunca tinha visto. Eu sou a verdadeira herdeira. Fui escondida para proteger a linha da família real. Mas Clara é a chave para tudo. As palavras dela ressoaram como um trovão no caos interminável. Um silêncio mortal pairou no ar. Eduardo sentiu um nó na garganta. Se Aline era a verdadeira herdeira, o que isso significava? E Clara, então? Meramente uma peça nesse jogo cruel? Ele olhou para elas, as duas mulheres que amava, e sentiu seu mundo desabar.
Antes que pudesse processar essa nova verdade devastadora, o líder dos homens armados tomou a frente, um sorriso ameaçador se formando em seu rosto. Veja, vocês realmente pensaram que poderiam subestimar o poder da linhagem real? Uma grande traição está prestes a acontecer. Eduardo percebeu a gravidade da situação. O que estava oculto agora se tornava verdade, e cada momento que passava, as vidas deles estavam em risco. Ele precisava fazer uma escolha e rápido, antes que o tempo se esgotasse para todos eles. Eduardo se sentiu paralisado. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Ele olhou para seu pai, que agora era um estranho. Por que você está fazendo isso? Sua voz saiu fraca, cheia de incredulidade. Alexandre avançou com autoridade, mas Clara não se deixou abalar. Eu não sou uma ameaça. Vocês não entendem. A tempestade do lado de fora ensurdecia e o medo começava a consumir Eduardo. Ele se afastou, pronto para agir. Mas o que faria? As sombras estavam se aproximando e a incerteza pulsava como um tambor perturbador em seu peito. Vocês não podem levar Clara de volta. Eu não vou permitir. Eduardo gritou, seu coração disparando. Ele sabia que precisava proteger aqueles que amava, mas sua mente estava turva. Clara levantou a arma, seu olhar determinado queimando intensamente. Se você me quiser, venha, mas não toquem em Eduardo. O clima era elétrico, o ar parecia carregado de tensão, e os homens estavam prestes a agir, quando um estrondo vibrante encheu o estábulo. A porta principal havia se arrombado de novo, mas desta vez não eram os capandas de Martins. Era um terceiro grupo, seres sombrios que surgiram como fantasmas da tempestade. O coração de Eduardo parou. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz familiar soou. Parem! O que vocês estão fazendo? E quando a figura se revelou na chuva intermitente, Eduardo quase desmaiou. Era Aline, sua prima, conhecida por todos como a rebelde da família. Mas em vez do sorriso travesso que costumava usar, seu rosto estava contorcido em fúria e desespero. O que você está fazendo aqui? Ele não conseguia processar. Aline havia sido seu apoio em tantas situações, alguém que sabia de suas vulnerabilidades. A última coisa que Eduardo esperava era que ela estivesse envolvida. Eu vim te avisar, o perigo é maior do que você imagina. Aline gritou, entre a fúria e a dor. Eles não são apenas homens comuns, estão a serviço de alguém poderoso. E Eduardo, você precisa entender que Clara, ela não é quem você pensa. Ela é a chave de um jogo muito mais grave. As revelações a atingiram como balas. Eduardo olhou para Clara, buscando respostas em seus olhos. Então, um barulho ensurdecedor. Um tiro. Clara havia disparado, mas não contra os capandas. Aline havia se jogado na frente de Eduardo, interceptando a bala. Um grito cortante ecoou e o mundo parou para ele. Não! Eduardo gritou, correndo para a prima agora caída no chão. O sangue se espalhou, como tinta em uma tela, um vermelho vívido cobrindo o palácio dos sonhos que ele tinha. Clara também correu, desfeita pela cena. O que havia acontecido? O que estava acontecendo? Parem, por favor! Clara pediu, desesperadamente. O grupo de homens hesitou confusos. A tensão tomou conta, e aquela foi a fraqueza que Eduardo precisava. Essa é a verdadeira luta! Ele gritou, olhando para os inimigos.
Nós não estamos apenas tentando sobreviver. Nós somos a resistência. Precisamos enfrentá-los. Eduardo sentiu que o tempo se movia lentamente e a dor em seu coração se intensificou. Mas havia algo mais, algo desconhecido, que estava começando a despontar. Eduardo, você precisa entender, Aline murmurou, com a respiração fraca. Seus olhos brilhavam com uma urgência que ele nunca tinha visto. Eu sou a verdadeira herdeira. Fui escondida para proteger a linha da família real. Mas Clara é a chave para tudo. As palavras dela ressoaram como um trovão no caos interminável. Um silêncio mortal pairou no ar. Eduardo sentiu um nó na garganta. Se Aline era a verdadeira herdeira, o que isso significava? E Clara, então? Meramente uma peça nesse jogo cruel? Ele olhou para elas, as duas mulheres que amava, e sentiu seu mundo desabar. Antes que pudesse processar essa nova verdade devastadora, o líder dos homens armados tomou a frente, um sorriso ameaçador se formando em seu rosto. Veja, vocês realmente pensaram que poderiam subestimar o poder da linhagem real? Uma grande traição está prestes a acontecer. Eduardo percebeu a gravidade da situação. O que estava oculto agora se tornava verdade, e cada momento que passava, as vidas deles estavam em risco. Ele precisava fazer uma escolha e rápido, antes que o tempo se esgotasse para todos eles. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um clarão ofuscante cortou o céu. Os homens hesitaram, desorientados, e então, com um movimento rápido, Aline se levantou, revelando um motivo entre a agonia e a determinação. Vocês não sabem o antigo pacto. Eu sou a última porta entre o reino e o caos. As palavras dela ecoaram forte, desafiando tudo o que até então acreditavam. Eduardo sentiu seu coração acelerar, como se o chão sob seus pés estivesse se quebrando. A tempestade rugia, e a verdade que Aline revelava transformava tudo. E quando ele olhou para Clara, viu mais do que uma progressão de força, mas uma mulher entrelaçada na complexidade de um futuro sombrio. Você é realmente a chave? Eduardo sussurrou enquanto suas mãos tremiam. A implosão de emoções era brutal. Agora, mais do que nunca, o que realmente estava em jogo parecia muito maior do que qualquer um deles poderia suportar. Sim, e a única forma de quebrar o ciclo é... Aline interrompeu. O olhar de medo agora era de coragem. Eduardo, é a hora de escolha. Este é o momento de verdade. O mundo ao redor parecia girar, e Eduardo sentiu o peso das decisões iminentes. As balas, traições e a tempestade estavam prestes a colidir. O destino de todos eles estava preso em um único fio, e a próxima escolha seria tudo ou nada. O único som que ele ouvia era a batida de seu coração, pulsando uma ordem silenciosa. Avance, ou tudo será em vão. Eduardo se sentiu paralisado. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Ele olhou para seu pai, que agora era um estranho. Por que você está fazendo isso? Sua voz saiu fraca, cheia de incredulidade. Alexandre avançou com autoridade, mas Clara não se deixou abalar. Eu não sou uma ameaça. Vocês não entendem. A tempestade do lado de fora ensurdecia e o medo começava a consumir Eduardo. Ele se afastou, pronto para agir, mas o que faria? As sombras estavam se aproximando e a incerteza pulsava como um tambor perturbador em seu peito.
Vocês não podem levar Clara de volta. Eu não vou permitir. Eduardo gritou, seu coração disparando. Ele sabia que precisava proteger aqueles que amava, mas sua mente estava turva. Clara levantou a arma, seu olhar determinado queimando intensamente. Se você me quiser, venha, mas não toquem em Eduardo. O clima era elétrico. O ar parecia carregado de tensão. E os homens estavam prestes a agir, quando um estrondo vibrante encheu o estábulo. A porta principal havia se arrombado de novo. Mas desta vez não eram os capangas de Martins. Era um terceiro grupo. Seres sombrios que surgiram como fantasmas da tempestade. O coração de Eduardo parou. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz familiar soou. Parem! O que vocês estão fazendo? Quando a figura se revelou na chuva intermitente, Eduardo quase desmaiou. Era Aline, sua prima, conhecida por todos como a rebelde da família. Mas em vez do sorriso travesso que costumava usar, seu rosto estava contorcido em fúria e desespero. O que você está fazendo aqui? Ele não conseguia processar. Aline havia sido seu apoio em tantas situações. Alguém que sabia de suas vulnerabilidades. A última coisa que Eduardo esperava era que ela estivesse envolvida. Eu vim te avisar. O perigo é maior do que você imagina. Aline gritou, entre a fúria e a dor. Eles não são apenas homens comuns. Estão a serviço de alguém poderoso. E, Eduardo, você precisa entender que Clara, ela não é quem você pensa. Ela é a chave de um jogo muito mais grave. As revelações a atingiram como balas. Eduardo olhou para Clara, buscando respostas em seus olhos. Então, um barulho ensurdecedor. Um tiro. Clara havia disparado, mas não contra os capangas. Aline havia se jogado na frente de Eduardo, interceptando a bala. Um grito cortante ecoou e o mundo parou para ele. Não! Eduardo gritou, correndo para a prima agora caída no chão. O sangue se espalhou como tinta em uma tela. Um vermelho vívido cobrindo o palácio dos sonhos que ele tinha. Clara também correu, desfeita pela cena. O que havia acontecido? O que estava acontecendo? Parem, por favor! Clara pediu desesperadamente. O grupo de homens hesitou, confusos. A tensão tomou conta, e aquela foi a fraqueza que Eduardo precisava. Essa é a verdadeira luta! Ele gritou, olhando para os inimigos. Nós não estamos apenas tentando sobreviver. Nós somos a resistência. Precisamos enfrentá-los. Eduardo sentiu que o tempo se movia lentamente e a dor em seu coração se intensificou. Mas havia algo mais, algo desconhecido que estava começando a despontar. Eduardo, você precisa entender. Aline murmurou, com uma respiração fraca. Seus olhos brilhavam com uma urgência que ele nunca tinha visto. Eu sou a verdadeira herdeira. Fui escondida para proteger a linha da família real. Mas Clara é a chave para tudo. As palavras dela ressoaram como um trovão no caos interminável. Um silêncio mortal pairou no ar. Eduardo sentiu um nó na garganta. Se Aline era a verdadeira herdeira, o que isso significava? E Clara, então? Meramente uma peça nesse jogo cruel. Ele olhou para elas, as duas mulheres que amava, e sentiu seu mundo desabar. Antes que pudesse processar essa nova verdade devastadora, o líder dos homens armados tomou a frente, um sorriso ameaçador se formando em seu rosto. Veja, vocês realmente pensaram que poderiam subestimar o poder da linhagem real? Uma grande traição está prestes a acontecer. Eduardo percebeu a gravidade da situação. O que estava oculto agora se tornava verdade. E cada momento que passava, as vidas deles estavam em risco.
Ele precisava fazer uma escolha, e rápido, antes que o tempo se esgotasse para todos eles. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu do colar que Clara segurava, emanando uma aura que hipnotizou a todos. A tempestade ao redor parecia se calar, como se a própria natureza estivesse presa na expectativa. Clara olhou para Eduardo. Um misto de esperança e terror. Eduardo, isso é mais do que apenas um colar. É uma conexão com o nosso passado, com a nossa linhagem. Ele pode nos proteger ou nos destruir. As palavras dela eram como um som distante, quase uma música. Antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz surgiu. Clara caiu de joelhos, o colar brilhando intensamente, e a visão de Eduardo começou a turvar. Ele estava prestes a desmaiar quando uma verdade bombástica se revelou em sua mente. Ele era o verdadeiro príncipe, o que significa que Clara era a herdeira de um reino que ele não sabia que pertencia. Os homens hesitaram, seus rostos agora cheios de temor. Eduardo olhou para Clara e Aline, um novo entendimento brotando entre eles. Vocês são minhas irmãs? O choque era profundo, como se o chão sob seus pés tivesse sido arrancado. O olhar de Clara se misturava entre o choque e a dúvida. Com o mundo desmoronando ao seu redor, Eduardo percebeu que os laços familiares eram mais complicados do que ele jamais teria imaginado. A linha entre amor e lealdade estava prestes a ser testada. Ele precisava decidir em quem confiar e o que faria, enquanto o eco do colar brilhante parecia clamar por respostas. Preparem-se para consequências. A voz do líder ecoou. A tensão subiu e a tempestade. A única certeza era que o passado estava moldando o futuro, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Eduardo se sentiu paralisado. As revelações o cercavam como uma tempestade. As palavras de Aline ainda ecoavam na sua mente, e ele mal conseguia respirar. Clara era filha da linha real, e Aline, a legítima herdeira? O mundo à sua volta parecia girar em caos, mas uma luz intensa brilhava do colar que Clara segurava. A aura mágica se expandia, e tudo parecia se silenciar, como se a própria tempestade parasse para observar. Ao seu lado, Eduardo, Clara gritou, firme, mas o olhar dela estava fixo na joia, como se a verdade estivesse se revelando diante deles. Eduardo queria entender, mas a confusão apertava seu peito. Parem! Vocês não entendem! Aline continuou, com a voz trêmula. A linha real está em perigo. Existe alguém que quer acabar com tudo o que conhecemos. Havia um pânico crescente na voz dela, e Eduardo não sabia como reagir. Ele queria proteger ambas, mas a verdade era tão pesada. E então, como um relâmpago cortando o céu, uma figura surgiu do nada, interrompendo a tensão. Um homem alto com um olhar sombrio. A primeira coisa que Eduardo notou foi o emblema na lapela dele. Era o mesmo símbolo que adornava o colar de Clara. Bom trabalho, Aline. Ele disse com um sorriso torto. Você trouxe nossa presa de volta. A tensão se intensificou e os homens armados hesitaram. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquela voz. Era familiar. Ele olhou mais uma vez. Era Martins. Martins! Eduardo esbravejou. Seu coração disparou. Como você está envolvido nisso? A revelação era como uma pancada. O ex-parceiro de negócios de seu pai era um traidor. Ele estava do lado oposto. Sou mais do que um parceiro, Eduardo. Eu sou a ligação entre o reino e o nosso mundo. E você? Você sempre foi o verdadeiro alvo.
Cada palavra de Martins gotejava veneno, e Eduardo sentiu o chão tremer. Não pode ser, Clara sussurrou, seu rosto pálido enquanto olhava para Martins. Você sempre foi fiel à nossa linha. O que aconteceu? Martins sorriu. Um sorriso que não chega a iluminar os olhos. Fidelidade é uma palavra fraca. Eu vi a fraqueza na sua família, Clara. A oportunidade de fazer algo grande, algo que ninguém imaginava, foi minha. Vou tomar o trono e você será apenas uma lembrança. A fúria cresceu, Eduardo. Você está mentindo! Não deixarei que você faça isso com elas. Ele avançou, mas algo pesado bloqueava seu caminho. Eduardo! Aline gritou, uma mão estendida. Olhe para trás! Quando ele se virou, novos capangas surgiram. Mas não eram simples capangas. Eram rostos conhecidos, aliados que Eduardo jamais esperou ver. Os amigos de sua infância, que ele nunca pensou que poderiam se unir a Martins. A traição do ataque foi como um soco no estômago. Vocês também? Eduardo perguntou, o choque fazendo sua voz falhar. Ele não podia acreditar que os amigos que cresceu ao lado estavam na linha de frente desse desastre. Eduardo! Um deles gritou. Mas não era um grito de batalha. Estamos do lado certo. Você não entende. Você é a última esperança, mas precisa se decidir. O caos se formava ao redor dele. A tempestade lá fora rugia e a luta de palavras se tornava um campo de batalha. As únicas certezas eram as incertezas. Eduardo olhou para Clara e Aline, o pavor e a fúria refletidos em seus rostos. No meio dessa tempestade, Clara murmurou, apenas uma verdade se destaca. Quem nós realmente somos. Eduardo precisava decidir. Ir para a luta contra Martins e seus aliados, ou correr e proteger as duas mulheres que lhe eram mais queridas. O peso da lealdade e da traição se abatia sobre ele, enquanto o colar de Clara ainda brilhava como uma esperança. E foi então que a verdade ecoou de maneira retumbante. A voz de Martins trouxe um último golpe. Você não sabe de nada, Eduardo. Você é quem o que não pensa que é. Eduardo sentiu o mundo desabar. Um grito interno ecoou dentro dele. O que mais estava escondido? A linha entre amor e traição se tornava cada vez mais turva. Ele precisava descobrir, e rápido. A batalha estava apenas começando, e o futuro deles estava em jogo. Eduardo estava completamente atordoado. A revelação sobre sua verdadeira linhagem ecoava em seus pensamentos. Ele mal conseguia distinguir o que era real e o que era uma ilusão. Todos ao seu redor pareciam ter escondido segredos, e agora o que era uma simples batalha por Clara havia se transformado em uma guerra pela sobrevivência de um reino. Martins riu, um som frio que cortou o ar. Você realmente achou que podia escapar? Você sempre foi o peão nessa história, garoto. O desprezo na voz dele era tangível, como uma tempestade prestes a eclodir. Eduardo se virou para Clara, buscando algum sinal de que tudo estava bem. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Clara, nós precisamos trabalhar juntos, ele implorou. A tensão entre eles era cortante, um fio que poderia romper a qualquer momento. Mas Clara não hesitou. Ela segurou o colar, sua energia parecia pulsar e responder às ameaças que o cercavam. Eu não sou uma presa, Martins, Clara exclamou. A força em sua voz atraiu a atenção de todos. Eu sou parte disso tudo. O sangue real corre em minhas veias. E não vou permitir que você destrua o que é nosso.
Martins hesitou, a confiança começando a vacilar. Eduardo percebeu uma brecha. Precisamos unir forças, ele disse, olhando para Aline também, que estava caindo em um estado de choque. A luta não é entre nós. O verdadeiro inimigo está frente a nós. E naquele instante, algo estranho ocorreu. O colar de Clara começou a brilhar intensamente. E a conexão entre eles se fortaleceu. Uma onda de energia fluiu, iluminando o estábulo e cada canto escuro. Faz isso, Clara! Mostre a eles quem você realmente é! Gritou Aline, seu espírito de luta renascendo. O brilho aumentou, como se fosse uma resposta ao desafio que seus inimigos apresentavam. Martins ficou paralisado por um momento, mas logo recuperou a postura. Precisam de mais do que palavras, garotinhos. O poder não é uma brincadeira. E vocês não estão prontos para o que está por vir. Ele gesticulou para seus capangas, e uma nova onda de ataque se aproximou. Eduardo sentiu o pânico ascender. Agora, Clara, juntas! Ele gritou. As mãos de Clara se ergueram, e com um movimento decidido, o colar explodiu em uma onda de luz brilhante. A energia começou a se expandir, envolvendo todos como se fosse um campo protetor. Um grito ecoou no ar, enquanto as sombras se dissipavam. O impacto da luz era tão intenso que muitos dos capangas se viraram, aterrorizados. Isso é impossível! Martins berrou. No meio do caos, Eduardo e Clara avançaram. Não vamos deixar vocês se interporem em nosso caminho. A coragem e a determinação mexiam com a atmosfera. A verdade estava finalmente se revelando. Eles eram mais do que apenas indivíduos em conflito. Eram a nova geração que lutava pela justiça e pelo futuro. A batalha se intensificou, mas agora havia uma nova aliança. Clara, Aline e Eduardo lutaram de mãos dadas, e a luz não brilhava apenas por causa do colar, mas também pela conexão e confiança que tinham uns nos outros. Quando tudo parecia estar em seu clímax, uma explosão de energia finalmente liberou a luta. O antigo pacto se fixou e os soldados de Martins foram derrotados um a um. Cada um sucumbindo ao poder que emanava da união dos três. Finalmente, quando o silêncio começou a dominar o local, Clara virou-se para Eduardo, seus olhos brilhando. Nós conseguimos! A voz dela estava embargada, mas a feição de satisfação tomou conta. Eduardo a abraçou, sentindo a energia vibrar entre eles. Aline se juntou, os três agora unidos, firmes na nova realidade que enfrentavam. Mas a batalha não havia terminado. O mundo lá fora estava mudando. Novos desafios surgindo. E mesmo com a vitória, a incerteza continuava. Então, um som distante ecoou, uma sirene ou um grito. O mundo fora do estábulo ainda estava em pé de guerra. Eduardo olhou para Clara e Aline, a respiração pesada. Mas havia uma determinação inquebrantável em seu espírito. Estamos apenas começando, disse ele, ao passo que um novo propósito brilhava em seus olhos. Mas para onde vamos agora? Perguntou Clara, ligeiramente insegura, mas a tensão aumentava. Eduardo sorriu, plena confiança em seu olhar. Precisamos encontrar o verdadeiro responsável. O reino é nosso, e nós não iremos desistir. E com isso, com o som da batalha ecoando ao fundo e um novo dia começando,
Eles se uniram de mãos dadas, prontos para enfrentar o que estivesse por vir. Estamos apenas começando a desvendar todo esse mistério. E você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que traremos muito mais. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E claro, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Este é o momento para a demo.